Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Muito especial, iremos falar de abundância. Eu sou Miriam Raquenzi, helper de Petwork, consteladora, mestre reikiana, master em PNL, psicoterapeuta, entre outras formações, tá? E eu estou super feliz de compartilhar esse espaço com vocês. E hoje nós teremos mais pessoas nesse espaço, muitas pessoas especiais. Nós vamos explorar temas que nos vão ajudar a crescer e a nos conhecer melhor, a viver uma vida mais plena e significativa. E toda sexta-feira nós teremos um novo programa com um novo tema, tá? E você pode escolher, pode me ajudar a trazer novas pessoas, novos assuntos, como? Deixe nos comentários, que com certeza eu vou gostar muito de te ouvir e responder, tá bom? E durante a semana, nós teremos meditações. Então, acesse o nosso portal Arquense, fique atenta às novidades que toda semana vão estar presentes. Então, hoje, nós vamos mergulhar em um tema que muitas vezes é mal compreendido, mas ele é fundamental para a nossa jornada. Sabe que tema é esse? A abundância. A abundância não é apenas ter dinheiro, mas é a plenitude em todas as áreas da vida. Ser abundante em saúde, ser abundante em relacionamentos, em propósitos, em paz interior, em prosperidade material também, tá? Então, essa é o que é importante, que a gente tenha a sensação de que há o suficiente e que a gente saiba que existe o suficiente para todos, né? A gente não precisa ficar acreditando que é só para alguns. Então, vamos explorar como nós podemos destravar e cultivar essa abundância em nós mesmos, em nossas vidas. E, lógico que um tema dessa profundidade, dessa grandeza, a gente precisa de ajuda, né? Então, vamos trazer aqui nessa jornada 2 especialistas que vão se juntar a mim, né, que são incríveis e que trarão perspectivas únicas sobre a abundância, cada um a partir da sua área de conhecimento. Então, nós teremos, através de mim, o Petwork, que é um caminho de autoconhecimento. Nós teremos a Luciana, falando sobre espiritualidade kardecista, e o Alessandro, falando sobre Enneagrama, que é um assunto também muito importante. E como que nós vamos fazer? Uma atividade muito dinâmica, que eu espero que vocês gostem. Cada um de nós vai responder a 2 perguntas essenciais e nós vamos guiar também um exercício prático para você, para que você possa colocar na sua vida durante a semana, durante o mês, durante os anos, trazendo cada vez mais abundância para a sua vida. Olha, se eu fosse você, não desligava um segundo, porque esse conteúdo está riquíssimo. Então, vamos lá. Eu vou começar com Petwork, tá? Então, vamos entender como que é a visão da abundância através da lente do Petwork. Primeiro lugar, né? O que é Petwork? Ele é um caminho de autoconhecimento e de transformação profunda. E olha, profunda mesmo. Ele explora as verdades universais e os aspectos inconscientes da nossa psique. Ele nos convida a mergulhar em nossas sombras, nossos medos e resistências, para que nós possamos liberar nosso verdadeiro eu e manifestar o nosso potencial máximo. É uma jornada de coragem, e olha, põe coragem nisso, e honestidade para conosco. Então, para que a gente possa ser honesto, a gente precisa ter muita coragem. Mas não é a honestidade em relação ao outro,
é a honestidade de você para com você mesmo. E aí eu vou convidar a nossa querida Luciana, que pode também, antes de fazer a pergunta para mim, falar o seu boa noite. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Nesse momento, a gente veio compartilhar aí os nossos conhecimentos para poder auxiliar cada vez mais vocês nessa jornada incrível que é a vida. Então, estou à disposição. Então, Lu, É para eu me eu sei apresentar, que Lu? você... Oi? Não, tudo Eu bem, sei vai, toca. Eu sei que você tem uma pergunta para mim fazer, mas se você quiser se apresentar, para que as pessoas te conheçam melhor, claro, é muito bom que você se apresente, né? Sim. Bom, eu nasci na berço espírita, né? Meus pais fundaram uma casa espírita e desde então eu tenho muito contato com esse conhecimento, que me trouxe muitos fundamentos, né, que auxiliaram muito na minha condição evolutiva aqui no planeta Terra. E como espírita, eu tenho alguns valores, né, que norteiam aí a nossa caminhada dentro desse contexto espiritualista e que nos auxilia muito, né, quando a gente tem algumas dúvidas, principalmente as leis divinas que norteiam a nossa caminhada e que nós conhecendo, tendo ou não conhecimento dela, ela está vingando, ela está atuando em nossas vidas. Então, quando temos conhecimento, temos como fazer as transformações. Quando a gente, né, não tem conhecimento, a gente deixa de lado e as coisas vão acontecendo independente desse conhecimento ou não. Então, é isso. Muito bom. Então, agora a gente vai começar a nossa dinâmica de perguntas, né? Você pode fazer a pergunta que você disse que tem para mim? Eu tenho aqui uma pergunta muito legal para mim, né? Então, vamos lá. De que forma a nossa autoimagem e as crenças limitantes, frequentemente exploradas no patchwork, podem bloquear ou atrair a abundância em nossas vidas? Bom, a primeira coisa, eu vou falar rapidinho o que é uma autoimagem, né? Autoimagem é algo que nós criamos, que nós determinamos que nós temos que ser de tal forma. Então, eu tenho que ser ou rígida ou mais leve, eu tenho que rir de tal forma, eu tenho que fazer trejeitos de outras formas, eu tenho que cumprimentar de certa forma. Então, nós vamos criando como se fossem pequenos totens nossos, né? E que nós temos que seguir durante a vida. Essa é a autoimagem, né? Que a gente chama no patchwork de autoimagem idealizada. As crenças limitantes são aquelas que a gente vai criando durante a vida, que vão, na verdade, determinando como nós vamos agir perante a vida, de acordo com aquilo que nós acreditamos. E essas crenças, normalmente, elas são criadas na nossa infância. Então, no patchwork, a gente entende que a nossa autoimagem é o filtro através do qual percebemos o mundo e a nós mesmos, né? Então, a gente cria essa forma e é assim que a gente se percebe. Se carregarmos uma autoimagem de escassez, de não merecimento ou de incapacidade, inconscientemente nós vamos criar barreiras para que a abundância chegue. Porque se nós acreditamos que a gente só pode viver neste lugar de escassez, ou de não merecer, ou de falta de capacidade, nós não vamos permitir que nenhum tipo de abundância chegue até a nossa vida. E as crenças limitantes, né, já diz, né, são crenças limitantes, nos limitam, nos impedem de ir para frente, né, são as nossas barreiras, nossos bloqueios. Elas são, como eu já falei, elas podem ter sido formadas na infância, mas também herdadas, né, como que a gente herda? Através das formas que os nossos pais passam alguns ensinamentos, algumas questões, e até mesmo o coletivo, né? E eles funcionam como programas internos, né? Então,
coloca-se esses programas na sua mente, e é assim que você vai acreditar ser possível ou não ter a abundância. Então, uma das crenças que se tem é assim: o dinheiro é sujo, né? Ou, se eu tiver dinheiro, eu não vou ser bom, ou eu não vou ter caráter, né? Então, existem muitas crenças, principalmente em relação à abundância financeira, né? Ou uma outra coisa, eu não sou bom o suficiente para ter sucesso, né? Todo mundo pode ter sucesso, mas eu não. Às vezes a gente tem medo de se perder através do sucesso, né? Então, tudo isso pode sabotar as nossas oportunidades de prosperidade. E aí, o Patchwork nos ajuda a trazer essas crenças e essa autoimagem distorcida para a luz da consciência. Então, tudo que vem para a luz da consciência, nós temos a possibilidade de transformar. Possibilidade, não é uma certeza, né? Porque às vezes vem para a luz da consciência, mas a nossa defesa, os nossos medos fazem com que a gente jogue de novo para trás, para o nosso inconsciente. Por isso que eu falei logo no início que a gente precisa ter coragem, né? Não é só fazer um trabalho, a gente precisa ter coragem para muitas coisas, né? Então, quando a gente desmantela essa autoimagem distorcida, a gente se alinha com a nossa verdade interna, de que nós, na verdade, somos seres inteiramente abundantes, tá? Se você pensar e observar, o universo ele é muito abundante, ele é muito próspero, a natureza é muito abundante, muito próspera, né? Você olha no céu, você vê, eu não vou falar nem bilhões, mas trilhões de estrelas, de pontinhos luminosos, né? Não dá nem para contar. Você vai ver uma árvore, existem assim centenas de folhas, de frutos que vão nascendo, então tudo é muito abundante. Aí as nossas crenças fazem com que a gente não possa tomar posse, aceitar e trazer isso para a nossa vida, né? Respondi essa pergunta? Respondeu a minha pergunta. Obrigada. Obrigada a você. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o Alessandro, ele vai se apresentar e vai me fazer também uma pergunta. Tudo bem, Alessandro? Oi, Miriam. Boa noite. Está me ouvindo Boa bem? noite. Tudo. Bom, meu nome é Alessandro, eu sou facilitador da ferramenta Enneagrama, que é uma ferramenta milenar que nos ajuda no autoconhecimento, né? Através de olharmos aí a nossa personalidade, que é o ego, e também a descobrir o caminho de volta para a nossa essência, né? Ou para o nosso eu real, o nosso caminho de virtude. E eu estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês e pelo seu convite. E eu tenho também uma pergunta para te fazer sobre o Patchwork. Tá, Então vou já te fazer aqui a minha pergunta, tá bom? vamos lá. Tá, eu queria saber de você, Miriam, como que o trabalho, né, do Patchwork, como eu trabalho com as máscaras e a autenticidade, esses pilares, né, do Patchwork, nos ajuda a acessar esse fluxo de abundância mais verdadeiro e duradouro que você mencionou. Então, as máscaras, elas são defesas, né? No Patchwork, nós chamamos de defesa, e o Patchwork, ele tem 3 máscaras, que a máscara do amor, aonde normalmente são as pessoas boazinhas, entre aspas, né? A máscara do poder, onde a gente tem as pessoas que são mais agressivas, mais impositivas, e a máscara da sabedoria, aonde são pessoas que muitas vezes se retiram e trazem o orgulho como uma base, vamos dizer assim, de atuação, né?
E essas máscaras, elas são criadas para nos proteger. E nós acreditamos, quando nós criamos a máscara, que também é criada através das imagens infantis, a gente acredita que a gente vai ser aceito, que a gente vai esconder através dessas máscaras o nosso verdadeiro eu, naquele lugar onde nós não aceitamos ou acreditamos que o outro não vai aceitar se souber que aquilo também está em nós, né? Normalmente nós procuramos esconder os nossos defeitos, o nosso eu inferior, aquele lugar que a gente acredita que é feio e inaceitável. Então, se é inaceitável para nós, possivelmente, consequentemente, também acreditamos que será inaceitável para o outro. Então, a gente usa essa máscara para parecer algo que nós não somos, né? Onde a gente vai buscar ser mais perfeito, para esconder a insegurança, aonde a gente vai procurar demonstrar ser indiferente, para esconder a nossa necessidade de afeto. Então, nós temos muito medo da nossa vulnerabilidade. Só que aí nós gastamos uma energia imensa e nos desconectamos da nossa essência. E o que traz a liberdade para a gente é nós podermos ser autênticos, assumir quem nós somos, e através dessa autenticidade, a gente abre caminho para o fluxo da abundância, né? Quando nós somos autênticos, atraímos o que realmente ressoa conosco, aquilo que realmente vai ser bom, o caminho da nossa alma, que a gente chama, né? E tudo vai se encaixando, os nossos relacionamentos se tornam mais verdadeiros, a nossa criatividade flui sem bloqueios, e abrimos espaço para prosperidade em todas as suas formas. E ela vai se manifestar de maneira genuína e duradoura, porque muitas vezes a abundância, a prosperidade se manifesta, mas não é durável, porque não tem consistência, né? Então, quando a gente está alinhado com a nossa verdadeira, com a nossa verdade interior, com a nossa verdadeira face, nos aceitando como nós somos, né? É lógico que cada vez a gente pode ser melhor através da consciência, então mais a gente vai trazendo esse lugar de abundância. Tá respondido, Alessandro? Tá, muito bem respondido, entendi. Eu posso fazer só uma perguntinha de follow-up nisso que você falou, Miriam, por favor? Claro. Esse padrão que você comentou dos 3 tipos aí básicos de máscara, né? Eu entendo que na maioria das pessoas ele é inconsciente. A gente está fazendo, não está percebendo. Exatamente, porque são criados na nossa infância, através das imagens. O que são imagens? A criança vê alguma coisa, se sentiu abandonada. Então, ela vai criar a imagem de que, se ela fizer determinada coisa, vamos dizer assim, ela fez uma coisa errada, quebrou alguma coisa, a mamãe virou as costas, foi embora e a criança ficou ali abandonada. Então, ela vai criar uma imagem. E toda vez que ela quebrar alguma coisa, ela vai ser abandonada. Então, o que ela vai fazer? A defesa dela é se proteger para que ela não quebre nada, né? E aí ela vai colocar na defesa dela, na máscara dela, esse lugar onde ela é perfeita e ela nada faz errado, porque para ela, se ela fizer errado ou quebrar alguma coisa, ela vai ser abandonada. Entendi. Ela passa a ser, de certa maneira, ela passa a ser mais rígida, não espontânea. Isso, porque ela tem, por isso que eu trouxe aqui, que é um estado de tensão, né? Você fica ali o tempo todo em vigilância. Então, você usa toda a energia para sustentar a máscara e você não tem energia para buscar essa abundância. E isso é inconsciente.
né? Por isso que o trabalho de autoconhecimento é fundamental, porque senão a gente fica atuando na vida através de um conceito que foi criado lá na infância, né? E que a gente nem sabe que esse conceito foi criado. Então, às vezes a gente é rígido ou a gente tem um medo de alguma coisa e a gente não sabe de onde que vem. Mas são criadas na nossa infância de acordo com as nossas experiências. Mas essas experiências já são caminhos da nossa alma. São experiências que foram criadas para que a gente possa se transformar internamente. Ah, entendi. Muito obrigado. De nada. Obrigada a você. Bom, em todos nós, né, em cada um desses tópicos, nós vamos trazer um exercício prático, tá? Então, agora eu vou trazer o exercício do patchwork para vocês, justamente, né, até trazendo um complemento aí para a parte que interessou para o Alessandro da máscara, que vai ser um exercício para você identificar a máscara da escassez. Então, agora é o momento de relaxar um pouquinho. Vamos fechar os olhos, respirar bem profundamente. Esse é o momento de você com você mesma. E nesse lugar de relaxamento, procure pensar em uma situação onde vocês se sentiram escassos financeiramente, emocionalmente, onde você sentiu falta, onde você percebeu que você não tinha. E se pergunte, que máscara que eu usei nessa situação para me proteger? Ou para que eu apresentasse uma forma que não era autêntica? Por exemplo, a máscara do não merecimento, a máscara da vítima, a máscara do controlador. Qual foi a máscara que você apresentou neste lugar, aonde você sentiu que tinha uma falta? Vá refletindo sobre essa máscara que impediu o fluxo da sua abundância. E agora eu vou pedir para que você faça um movimento de olhos fechados mesmo, coloque as mãos no seu rosto e faça um movimento de que você está retirando essa máscara e colocando ela no chão. E vá imaginando agora que você está substituindo, porque você está livre dessa máscara, pelo seu eu verdadeiro, pela sua essência. E vá percebendo que essa essência que você descobriu agora, ao tirar essa máscara, é uma essência abundante. Se permita sentir isso. Respire profundamente. E vá voltando. Voltando para cá. E agora vamos aproveitar este lugar em nós que já é abundante, que a gente está cada vez mais descobrindo essa abundância em nós, para conversar com a Luciana. O espaço é seu. Estou aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a espiritualidade, né? Abundância sobre a visão kardecista. E eu estou à disposição para as perguntas.
Quem quer fazer primeiro? Você, Mi? Ou é o Alessandro? Uma pergunta interessante, que eu também tenho essa curiosidade. Vamos ver se você me ajuda a esclarecer, hein? Então, como a lei da causa e efeito, Vamos lá, da espera. ação e reação, que é um pilar da espiritualidade kardecista, se manifesta na nossa capacidade de atrair ou repelir a abundância. Na doutrina espírita, tem várias leis divinas, né, que norteiam essa doutrina. E dentro desse contexto, dessas leis, nós temos uma lei que é fundamental, é um dos pilares, né, do espiritismo, que é a lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, ela se fundamenta dentro de nós, né? Então, cada sentimento, cada pensamento que eu tenho, cada palavra, cada ação norteia, né? Todo uma energia que eu emano para o universo, e essa energia retorna para mim de acordo com a frequência que eu estou vibrando. Então, se eu tenho sentimentos, né, pensamentos de medo, de falta, de inveja, de, de escassez, o que vai acontecer? Esses sentimentos eles vão encontrar uma reverberação externa, né, no universo, e o universo vai retornar com essa mesma frequência. Então, eu acentuo em mim a falta, eu acentuo a escassez, eu acentuo todo esse contexto, parece que afirmando que aquilo realmente que eu estou sentindo, que eu estou pensando, é verdadeiro. Enquanto, na verdade, não é. É uma ilusão das nossas crenças limitantes, né? Pegando o seu gancho. E dentro desse contexto, o contrário também é verdadeiro. Então, se eu agir de uma maneira onde eu emita bons sentimentos, né? Eu sou generosa, né? Eu sou grata, eu reconheço, tenho gratidão pelas pessoas, pelas coisas ao meu redor, pelas coisas que eu conquisto, não só material, mas as coisas que eu conquisto dentro de mim, dentro do meu contexto interior, na minha evolução. O que vai acontecer dentro desse contexto? Eu vou conseguir, né, também atrair sentimentos, perdão, atrair coisas na mesma frequência desses sentimentos. Então, se eu estiver pensando positivo, sendo útil, ajudando as pessoas, ajudando a mim mesmo, cuidando de mim, eu também vou ter retorno nesse sentido para que eu possa ter aí também a abundância. Como você disse, né, a abundância ela não é só material. É abundância de amizade, abundância de relacionamento, de amor, abundância no sentido de saúde, enfim. Então, tudo isso vai depender muito de como eu conduzo tudo que eu trago dentro de mim. Então, essa lei de causa e efeito. Então, aquilo que eu emano, eu trago de volta para mim. Porque é tudo uma reverberação só, é tudo uma energia só. É verdade, Respondi a né? sua Tudo pergunta? que vai e volta, né? Não é? Tudo que vai e volta. E hoje está na velocidade da luz, viu? É verdade. A bolinha está voltando muito Antigamente rápido. falava assim, vai chegar a cavalo. Não, hoje está na velocidade da luz. É Pensou, verdade. sentiu, puf, o negócio está vindo. Uf. E o Alessandro, tem curiosidade aí? Tem pergunta para a Lu? Eu tenho sim, eu tenho uma pergunta aqui, aproveitar a ocasião para fazer para a Lu, sobre esse assunto aí que você está compartilhando com a gente, que é o seguinte, de que forma a prática da caridade, né, da gratidão e o cultivo desses pensamentos elevados aí que eu entendo que são incentivados no espiritismo, pode influenciar a abertura dos caminhos, né, para a abundância na vida da gente? Olha, antes de mais nada, eu queria fazer um parênteses, né? Porque na doutrina espírita se prega muito a caridade externa, né? Aquela coisa de você fazer para o outro só. Mas na verdade, antes de você fazer para o outro, você também tem que fazer por você. Porque toda a referência que você traz dentro de você, daquilo que você faz. Então, se você cuida de você, se você tem anseio por você, se você
como é que eu posso, aceita, né, você como você é, todo esse contexto, você também vai conseguir fazer com o outro. E nesse contexto, quanto mais aceitação e mais compreensão você vai ter de você, você também vai ter para o outro. As pessoas confundem muito a caridade no sentido de dizer assim que a caridade é como se fosse uma esmola, né? Eu estou dando ela minha roupa usada, estou dando uma comida, sempre vinculado ao material, né? A parte de material. Mas o que eu mais tenho visto da necessidade humana, né, dentro do contexto espiritual que eu vivencio na casa espírita, é que as pessoas estão muito carentes de si mesmas, né? Elas não têm referências internas, elas estão perdidas, né? Então, quando você é benevolente, quando você consegue a indulgência de aceitar a própria condição daquele ser naquele momento, você também está sendo muito caridoso. E essa caridade, você vai alimentar coisas positivas e melhores nessa pessoa, para que ela própria consiga, através do esforço dela, da capacidade dela, buscar aí o contexto material para que ela também viva e viva com dignidade, viva bem, né? Sem que ela dependa socialmente de um contexto onde ela vai ter que ir lá ficar dependendo de alguém dar coisa para ela, dela. Não, né? A gente pode auxiliar nesse sentido. Eu diria, na minha sincera opinião, que a caridade maior é essa, na verdade, é você ajudar o ser a se encontrar, a estar bem com ele mesmo e, consequentemente, ele vai trazer isso, como eu falei na pergunta anterior, para reverberar um sentimento por ele de aceitação, de dignidade, de capacidade, e ele vai poder conduzir aí da melhor maneira. Então há muitas pessoas, infelizmente, ainda no espiritismo, confundem a caridade só como caridade material, né? E na verdade a caridade vai muito além da materialidade. Então tudo aquilo que você está fazendo para o outro, você está fazendo para si mesmo, na verdade. Então não sei se eu te ajudei, se você tem alguma dúvida ainda. Não, ficou bem claro, te agradeço. Muito obrigado. Estou à disposição. A Lu vai fazer um exercício, né, Lu? Então vamos lá, para a gente colocar em prática. Para a gente colocar em prática, porque quando a gente incita em nós, né, o nosso melhor, a nossa luz, que a gente incita os melhores sentimentos, né, nós também acionamos no universo toda essa reverberação para nós mesmos. Então, a minha sugestão para que vocês possam aí cada vez mais abrir a abundância espiritual dentro de vocês é um exercício singelo, mas que eu acho que pode ajudar muito vocês. Então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês tenham à mão um caderno e uma caneta, né? E que vocês, durante uma semana, é um exercício de disciplina, né? Todos os dias, anotem pelo menos 3 coisas pelas quais vocês são genuinamente gratos, por menores que elas sejam. Então, por exemplo, eu agradeço muito ter acordado hoje, né? Acordado bem, com saúde. Agradeço a roupa, porque nós estamos em dias de frio, então eu agradeço ter uma roupa, uma casa quente, uma cama quente, né? Então, enfim, estou dando exemplos que cada um vai buscar dentro de si. E em seguida, vocês, depois dessa uma semana, vocês vão pedir, né? Pensar em uma pequena ação de caridade ou gentileza que vocês possam fazer por alguém. Ou sem esperar, assim, um detalhe, sem esperar nada em troca. E anotem isso também. E explique assim para você mesmo que você tem condições, né, através desses sentimentos que você vai buscar dentro de você, elevar a sua vibração. E vocês vão ver o bem-estar que vocês vão sentir quando vocês conseguirem detectar que, além de muitas coisas, de motivos que às vezes a gente tem para reclamar ou de que não está legal, a gente tem motivos de sobra em nossa vida que a gente não reconhece, não percebe, para agradecer e para estar bem, porque esses sentimentos vão te elevar. E à medida que isso te elevar, você vai ver que você vai transcender muita coisa dentro de você. Então fica aí a sugestão de um exercício que ajuda muito.
a você se ligar no que é positivo, na luz interior que você tem. E não ficar, a gente às vezes perde muita energia com coisas que não constroem na nossa vida. É isso. Verdade, muito bom. E agora a gente vai continuar aí com esse bate-papo muito profundo, está muito gostoso. Vamos para o Alessandro, né, Alessandro? Que vai falar aí do Eneagrama, que é muito, muito interessante. Vamos lá? Se apresenta Estou também, viu, curiosa para Alessandro? conhecer, hein, Alessandra? Tá, é bom, conforme eu disse rapidinho no início, eu me tornei facilitador, né, da ferramenta Enneagrama, que basicamente ela é como um mapa, né? Existe uma mandala em que a gente vai aprendendo que tudo no mundo espiritual é em três, né? Então já começa ali do Pai, Filho, Espírito Santo, né? E nas nossas personalidades, no padrão de personalidade humana, não é diferente. São 3 tipos para cada centro de inteligência que a gente tem. Então, são 3 tipos mentais, 3 tipos emocionais e 3 tipos físicos, que a gente chama no Enneagrama. E cada ser humano tem um tipo no Enneagrama. E ele é baseado como se cada ser humano fosse de uma ordem de luz e a gente, vamos dizer, escapou dessa ordem de luz e a gente tem como se fosse um atributo divino, vamos dizer assim. Ou podemos chamar realmente uma ordem de luz. Então, algumas pessoas são da luz do amor incondicional, da luz da verdade, luz da fé, e assim por luz da esperança e assim por diante. E na personalidade, aqui, para que a gente possa viver na matéria, a gente tem o ego, que é a nossa personalidade. Que para usar o mesmo vocabulário que a Miriam usou sobre o Pathwork, é como se fosse uma defesa. Então, o Enneagrama, através dessa mandala, ele divide os 9 tipos, né? E mostra qual é a motivação principal de cada uma dessas personalidades. E essa motivação, ela está ligada à defesa principal, né? Conectando com, com a palavra que a Miriam usou, né? Então, por isso também que eu fiz essas perguntas para ela, para quem conhece o Enneagrama consegue conectar melhor, sabendo do seu tipo, e já vai chegando na máscara, né? Porque o Enneagrama também mostra, de alguma forma, se a gente olhar bem a mandala, mas é assim uma coisa mais profunda, mas dá para ir olhando a máscara, né? Então, de novo, por isso que eu fiz a pergunta para a Miriam, para quem conhece, se aprofundando no autoconhecimento, usando também o Enneagrama. E essa ferramenta, não foi inventada por ninguém, ela foi descoberta lá na época da Mesopotâmia, já se tinha, né, Pitágoras, já se tinha notícia da mandala, e um psiquiatra chileno, ali no ano 1970, que aliás é o ano que eu nasci, tem essa coincidência com o Enneagrama, ele desenvolveu, sabendo, né, de todas as patologias, né, porque ele era psiquiatra, o Enneagrama das personalidades. Então a gente consegue ver quais são as nossas motivações, a defesa do nosso ego e a nossa paixão principal, que é um vício emocional que cada um tem na psique, através dessa ferramenta. Então, em resumo, é isso, que é o Enneagrama. E depois que você descobre o seu tipo, você consegue usar esse mapa para ir descobrindo as suas defesas e também mostra um caminho da virtude, que é para você, na prática, para fazer de novo a analogia com o que a Miriam comentou do Pathwork, você ir saindo da sua defesa, da sua máscara, e você indo para o caminho da virtude. E para quem acredita, que é o meu caso, em reencarnação, e assim como a Miriam e a Luciana, né, que estão falando desses temas, depois de muitas encarnações, a gente vai chegar de volta lá para o nosso atributo divino, para a luz. Mas enquanto não temos, vamos nos divertindo aqui na Terra mesmo, né?
Então é isso. Se Muito vocês bom. tiverem alguma pergunta, eu Estava nos estou divertindo, à foi bom. disposição. Deixa eu só fazer um adendo aí, porque nós temos vários e vários caminhos, né? As nomenclaturas às vezes são diferentes, mas são todos caminhos que buscam nos levar para a luz e para a felicidade, né? Porque diferente do que muitas vezes é pregado, nós viemos aqui para sermos felizes, né? E abundantes, porque assim é a natureza. Então, é muito bom essa analogia de vários princípios, né? Nós estamos aqui com 3 princípios de autoconhecimento e de busca aí pela luz e pelo melhor em nós. As nomenclaturas às vezes são diferentes, mas é o mesmo caminho. E é muito gostoso isso, né? E eu acho que a Lu tem uma pergunta para você aí, hein? Eu tenho, é um assunto muito rico, então eu tenho uma pergunta assim. Alessandra, é o seguinte: como a compulsão ou paixão, né, de cada tipo do eneagrama, exemplo, a raiva, que é do tipo 8, inveja é do tipo 4, a preguiça é do tipo 9, pode criar bloqueios específicos para a nossa abundância, tanto material quanto em outras áreas da nossa vida? Tá, ótima pergunta. Assim, né, no Enneagrama, cada um dos tipos, ele mapeou também, isso está na psique humana, a gente tem uma fixação emocional, né, ou paixão, que a gente pode chamar também de vício emocional, né? O que seria esse vício emocional? Eu vou falar do meu caso, por exemplo. Eu sou tipo 6, né? Então eu sou o centro do centro mental. O Enneagrama mostra também que eu, sendo tipo 6, a minha energia principal ela é mental. Então, e assim, o Enneagrama deixa muito claro que nossas maiores qualidades são também nossos piores defeitos, porque a gente usa aquilo como um freio e um acelerador, porque a nossa defesa atua onde é a nossa maior qualidade, né? Então, assim, eu sou tipo 6, a minha energia principal é mental, então eu fui me conhecendo melhor e fui notando que não adianta eu querer sentir, né? Que a gente sabe, isso é a Miriam que é especialista, mas que as respostas estão no sentir, né? Então, eu como um ser principalmente mental, a minha vida, até que eu descobrisse o Enneagrama, ela era como se fosse uma planilha de Excel, e qualquer decisão que eu fosse tomar na vida, e qualquer, sem exceção, era uma questão de um, vamos dizer, um custo-benefício. Inclusive, se fosse uma decisão para se tomar puramente com o coração, né? Por exemplo, um relacionamento. Então, eu tenho que assumir isso, que a minha energia principal é mental, mas eu tenho que... o ideal é que eu a use, mas para eu ir para o sentir. Então, sendo um tipo 6, como é que eu faço? Como é que minha psique funciona? Eu entendo os conceitos, que são mentais, e eu uso para ir para o meu sentir. Então, muito importante que eu saiba dos conceitos, né? Importante dizer que eu também sou estudante de PEFOR, que eu estou fazendo a formação, estou lá no 8º módulo do facilitador. Então, eu fui aprendendo com a Miriam, não sou autorizado, não tenho o expertise da Miriam para falar sobre, mas estou aproveitando para falar no contexto, que daí eu fui aprendendo que é a resposta no sentir. E então, assim, o meu vício emocional ele é preocupação, que é como se fosse um medo. Então, é muito nítido para mim isso. Qualquer interação minha, o primeiro pensamento que me vem é uma catástrofe. É sempre uma coisa negativa, sempre. É meio que sem exceção. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, eu tenho uma coisa para te contar, eu quero falar com você, eu vou falar, o que aconteceu? E se eu ficar na minha mente, depois de 5 perguntas, ou eu virei morador de rua, ou se eu fizer a 6ª pergunta, eu morri. É assim a minha psique, ela é negativa, né? Então eu fui aprendendo que quando eu vou para o sentir, eu dou uma desligadinha na mente e vou vendo que não é bem isso, não precisa fazer todos esses cenários e tal. Então cada um dos tipos tem o seu paixão equivalente, né? O seu vício emocional. Então, respondendo a sua pergunta, como é que cada vício emocional atrapalha para que cada pessoa, no seu tipo, na sua personalidade, esteja na abundância?
No meu caso, sendo tipo 6, é um dos tipos que mais estaria, estando na personalidade, no ego, longe da abundância, porque é negativo. Negativo é escassez, vai faltar para mim, vai faltar. Tanto é que a minha primeira metade da vida toda, e não sendo conhecedor dessas ferramentas, eu gastava toda a energia que eu tinha disponível, com muito sofrimento, para eu correr da escassez. É que meu talento também está lá e eu fui descobrindo com o tempo, né? Então, assim, a preocupação é que eu ia morrer de fome sempre, que eu não ia ter nada, que eu não ia ter casa, que eu não ia poder nem ter uma família por conta disso, era muito sofrimento. Agora, se eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa tipo 8, a paixão dela, o vício emocional, é a luxúria. A luxúria, em resumo, a gente lembra de sexo, né? Mas não necessariamente. A pessoa tipo 8, ela tem uma psique em que ela quer muita vida. Ela quer muito de tudo o tempo todo, assim, em resumo. Então, ela, se a gente for usar a analogia do Pfeffer, que a Miriam comentou, é a máscara daquela agressividade. Então, a pessoa que usa essa máscara, se ela não tiver consciência disso, o que ela faz? Ela afasta parcerias, por exemplo, que poderiam levar ela para a abundância, né? Para dar mais um exemplo, o tipo 4. Tipo 4 são pessoas emocionais. A primeira energia é emocional, é muita emoção. Ela tem que fazer o caminho que é inverso até do meu sendo 6. Que a virtude dela é a equanimidade, que é equilibrar com o mental. E a paixão do tipo 4 é inveja. Pelo Enneagrama a gente define a inveja, não é inveja como a gente chama a palavra assim no popular. Ela tem uma psique de que ela acha que os outros são mais felizes que ela. Então, como é que ela afasta a abundância? Ela acha que sempre está faltando algo. Mesmo que a pessoa já seja abundante, a psique dela, se ela não se conhece bem, o eu inferior, vai puxar ela como se faltasse algo, né? E para dar mais um exemplo, uma pessoa tipo 9, ela tem a paixão da preguiça, que é a preguiça de olhar para si. Essa é a definição da preguiça da pessoa tipo 9, que é a pessoa que está no centro físico. Então, o que ela vai fazer? Ela não vai acreditar em si mesma. Ela tem preguiça de olhar para si, então ela não vai estar na abundância porque ela não vai estar usando o potencial inato que ela tem. Né? Que é uma pessoa, inclusive, que ela está na distorção, a luz dela, ou atributo divino, como a gente chama no Enneagrama, é do amor incondicional. Só que ela erra ali no freio, no acelerador, e ela está olhando para os outros, só ajuda os outros, só está sempre focando nos outros. E como você disse, fazendo um paralelo com o kardecismo, de que essa abundância é a gente cuidar da gente, olhar para a gente, né? E o tipo 9 erra ali, então, assim, ele é o exemplo maior de quem, dessa pessoa que seria, como você explicou no kardecismo, tão importante olhar para a gente. Porque realmente, com o Enneagrama, isso fica claro também. Não tem como eu ir para a minha virtude, sendo tipo 6, se eu não cuidar de mim, né? Saber de qual é o meu vício emocional, qual é a minha paixão. Então, assim, eu fecho essa pergunta, espero que eu tenha respondido, fazendo essa conexão aí com o kardecismo. Foi ótima a resposta. Como os conhecimentos se falam, né? Os conhecimentos se falam. Sempre, eu acho isso lindo, é incrível, né? A gente no nosso bate-papo. Eu também. Estamos concluindo. Tem e espaço para tudo. eles são a mesma coisa, né? Só muda o formato, é verdade. A linguagem, Isso eu acho fantástico, né? Um é complemento do outro, né? São caminhos, né? Dizem que todos os caminhos levam a Deus, né? Eu acho que alguns levam mais rápido. Mas, né? Às vezes com menos sofrimento. Mas todos os caminhos levam para esse ponto de luz, né? Que às vezes a gente chama de Deus. Agora eu também quero fazer uma pergunta, né? Porque afinal de contas é um assunto muito interessante. Então vamos lá, né? De que forma é bom, né? Fazer mais uma pergunta. De que forma o movimento para o ponto de segurança, como você falou do seu ponto aí de segurança, né? Ou desenvolvimento das virtudes de cada tipo do Enneagrama, pode abrir novos caminhos para a manifestação da abundância? Tá, ótima pergunta, Miriam.
O Enneagrama na mandala, ele mostra o seguinte, né, que a gente tem uma essência e que a gente está na defesa, para usar a linguagem que você usou do Patrick, e as nossas máscaras, que são uma defesa, ou ego, ou personalidade. Então, o Enneagrama ajuda a gente a ver qual é a nossa personalidade, né? Como eu falei, do tipo 6, etc. A mandala também mostra que a gente tem um caminho de crescimento ou de desenvolvimento, como você falou. E a gente vai na contraflecha. Então, eu sendo tipo 6, a contraflecha na mandala é o tipo 9. Então, qual que é a minha virtude no Enneagrama? É a coragem. A coragem também não é a palavra como a gente chama no popular, como vem o primeiro pensamento, como, né, de maneira arquetípica, vem na gente. A coragem, a definição é agir com o coração. Então, eu que uso principalmente energia mental no ego, se eu ficar fixo nisso, eu já notei claramente que a minha vida não se resolve com isso, porque a vida não é uma planilha, né? E não é uma conta de custo-benefício, a gente tem que ir para o sentir. No meu caso, que sou mental e energia principal, até a virtude ela é mais óbvia para eu ir para a contraflecha, que é agir com o coração. Então, assim, no caso da abundância, eu noto o seguinte, se eu ficar tentando controlar tudo na minha vida com planilhas, eu hoje trabalho, por exemplo, e vivo boa parte da minha vida com investimentos. Mas mesmo no investimento, não é tudo uma conta de custo-benefício, porque quem investe e conhece um pouco do mundo financeiro, bolsa de valores, renda fixa, Bitcoin, dólar, etc., sabe que se fosse uma conta, quem sabe fazer as contas estava ganhando muito dinheiro, estava na abundância. Não é bem só isso. Por quê? Porque finanças, economia, ela é uma ciência, no fundo, social. Então, veja que até aí não é uma conta, não é um cálculo de custo-benefício. Então, você pode usar até a sua intuição para ver os ciclos de mercado, se uma empresa está indo bem ou não, conversando com as pessoas. Então, você vai usando a intuição, que, de certa forma, é agir com o coração, né? Então, no meu caso específico, eu passei a perceber que eu, obviamente, que uso os conhecimentos técnicos sobre o investimento, que eu vivo disso hoje, mas eu também fui notando que tem uma sabedoria através da intuição, que eu posso acessar, que eu posso não ficar com medo, que é meu vício emocional da preocupação, e acreditar que os ciclos existem, que existe a coisa do pêndulo, que é uma coisa, inclusive, espiritual, e que eu não vou ter escassez, porque a abundância está disponível para todo mundo. E se a gente fizer, né, tudo está na intenção, na motivação. Se eu quiser ter abundância e a minha motivação não é para prejudicar ninguém, que eu tenho esse direito, e que está disponível para todo mundo, eu não estou tirando de ninguém, né? Não estou prejudicando ninguém, está disponível a todos. Então, assim, esse é o meu caminho. Para dar um exemplo de outros tipos, né? Então, eu vou dar um exemplo agora do tipo 1. O tipo 1 é a pessoa perfeccionista, ela é mais rígida. Porque me lembrou até quando você deu aquele exemplo, uma criança que fez a leitura que se ela quebrou alguma coisa, o papai e a mamãe não ia mais amar e ela ficou rígida. Então eu tenho que ser mais perfeitinha, só fazer o bom e o certo, que essa é a motivação do tipo 1, aliás, né? Então, o caminho de desenvolvimento dela é o tipo 7, a contraflecha pela mandala. Então, o caminho dela é mais de espontaneidade, né? Que é o 7, é mais espontâneo, é o mais alegre. E aí, como é que ela faz isso? E como é que ela vai para a abundância? Porque ela vai sair um pouco do isolamento. O tipo 1 tem uma tendência a se isolar dos relacionamentos. Então, ele vai com mais alegria indo para o tipo 7, trazer abundância, porque ele é um especialista, que veja que a dor, né, o pior defeito é a melhor qualidade. Ele é especialista em aperfeiçoar processos, até pessoas, conhecimentos. E ele, usando dessa sabedoria dele, indo para o caminho do 7, da abundância, da alegria, naturalmente ele está na abundância. Então, Miriam, eu queria fechar a sua pergunta dizendo o seguinte, na prática,
todo mundo que vai se conhecendo mais, automaticamente, ele vai se abrindo mais para a abundância, porque vai saindo da defesa e da máscara, né? Então, o Enneagrama, ele mostra os caminhos para cada personalidade específica. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Nossa, muito bom. Eu acho que realmente esse nosso bate-papo está sendo muito rico, né? E trazendo muitos detalhes para que nós também possamos aproveitar e as pessoas que estão nos vendo também, para trazer mais abundância para a vida, né? E aí, Alessandro, eu sei que você tem também um exercício aí, né, para nós? Sim, eu tenho um exercício proposto. Eu vou pedir também para quem estiver assistindo, para vocês fecharem os olhos. E eu quero propor o seguinte, com os olhos fechados, lembrando que pelo Enneagrama, como a gente vai no caminho das crenças limitantes, e o nosso assunto hoje é escassez, para que todos possam se abrir para a abundância, eu vou pedir o seguinte, que cada um identifique um padrão recorrente de pensamento ou emoção que os afasta da abundância. Então, esses padrões, eles sempre vêm em forma de um pensamento e um sentimento que está conectado, né? Então, com os olhos fechados, que vocês tentem identificar esse padrão recorrente de pensamento e ou de emoção que os afasta da abundância. Então, um exemplo, né? Sempre eu acho que eu não tenho o suficiente. Eu tenho medo de perder o que eu conquistei. Eu me comparo demais com os outros, né? Então, assim, eu vou sugerir que ao longo do dia, essa noite, quando vocês tiverem um tempo de olhar para si e quiserem se abrindo para a abundância, que sem julgamento, apenas reconhecendo a existência desse padrão repetitivo, que para dar mais um exemplo, como a Miriam comentou, eu ouvi muito a minha família dizendo que quem tem dinheiro é mal, que dinheiro é sujo. Todos esses padrões, eles são limitantes. Porque como a Miriam muito bem colocou quando falava do Pathwork, todos nós somos seres de luz merecedores de abundância. Só nos resta e nos basta abrir para isso. E para abrir para isso, usando a sabedoria do Enneagrama, a gente vai nesse padrão e lembrando o seguinte, que a simples observação desse padrão, que a gente vai reconhecendo a sua existência, e já é o primeiro passo para a eliminação dele. Porque tudo que a gente coloca à luz, e a nossa consciência, através dessa observação do eu observador, de observar nosso próprio padrão, já é o primeiro e principal e simples caminho para sair dessa sombra e dissolvendo e purificando essa crença limitante. Ou essa imagem, para usar a linguagem que a Miriam usou do Pathwork. Então, agora podem retornando, abrindo os olhos no seu tempo e espero que esse exercício de observação, de reconhecer o padrão da escassez, vá ajudando a levar todo mundo para a abundância aí, que é nosso direito de nascença. Muito obrigada, que gostoso esse exercício da Luciana, também foi muito bom. Muito bom, né? Gente, esse programa está incrível, né? Então, nós vimos como o Pathwork nos convida a olhar para as nossas máscaras, as nossas crenças. O Espiritismo kardecista nos lembra da lei de causa e efeito e do poder da caridade. E o Enneagrama nos ajuda a entender nossos padrões de personalidade que afetam a abundância. É fantástico, né? Como a gente pode ir encontrando novas linguagens, novas formas de se colocar e trazer esse conhecimento, acho que essa liberdade para cada pessoa, né? É muito lindo perceber essas abordagens diferentes, esses caminhos que convergem, né, para a ideia. É importante a gente trazer isso, que a ideia de abundância é um estado de ser,
E esse estado de ser nasce de dentro para fora. A gente precisa saber que nós somos seres abundantes, né? Que a abundância está dentro de nós. E aí nós podemos acessar ela fora também. Vamos alinhar aí os nossos pensamentos, sentimentos, ações com esse fluxo universal abundante, né? Não tem nada que a gente olhe fora que não seja abundante, né? E se a gente olhar dentro de nós, quantos milhões de células nós temos, quantos órgãos nós temos, a capacidade do nosso cérebro, tudo em nós é muito abundante, né? Nós também estamos dentro desse fluxo universal. Então, vamos nos conectar cada vez mais, né? Cada vez mais, vamos revelando isso que está dentro de nós. Então, sempre lembrar o quanto nós somos seres abundantes. E lembrar também, e que isso não necessariamente precise ser assim, mas essa também é uma crença, isso que eu vou falar agora, que a gente tem que ter dificuldade para ter oportunidade, né, de aprendizado e crescimento. Nós não precisamos de dificuldades, mas, infelizmente, é só na dificuldade que a gente acaba aprendendo e crescendo. Então, vamos começar a pensar na abundância, inclusive na abundância de felicidade, de leveza, de facilidade, que a gente pode criar, crescer, aprender, também na facilidade, tá? Lembra que a gente está no mundo dual, né? Onde tem dificuldade também tem facilidade. E a gente pode fazer essa escolha de aprender e crescer aqui, de ser abundante aqui, na facilidade, tá? Mudar as nossas crenças aqui, que às vezes trazem essas dificuldades para a nossa vida, né? Peguem esses exercícios que foram propostos, porque as pequenas ações diárias que vão fazendo essas grandes transformações. E aí a gente pode fazer as transformações através da facilidade, não da dificuldade. Porque, né, como diz aquele ditado, de grãozinho em grãozinho, a galinha enche o papo, né? Então, pouquinho em pouquinho, o exercício que a gente vai fazendo, a gente vai tendo novas considerações internas, e aí você vai percebendo a movimentação externa que isso vai trazer. Então, eu espero que esse programa ele tenha plantado uma sementinha no coração de cada pessoa, regando essa consciência, lembrando que a abundância é um direito de todos, tá? Então, eu vou pedir para que a Luciana e o Alessandro também tragam as suas considerações finais, né? A gente está chegando no final desse programa, acho que eu ficaria aqui o dia inteiro, a noite inteira, assim, durante muito tempo, porque é muito gostoso, né? Eu acho que a gente pode repetir esse programa mais vezes, hein, meninos? Então, Lu e Alessandro, eu deixo com vocês para que vocês se despeçam, e depois eu só volto para dar a encerrada aí, final no programa. Quer falar, Lu? Pode falar. Eu agradeço a oportunidade. Posso falar? Pode? Eu agradeço a oportunidade. É sempre um prazer muito grande poder compartilhar, né, conhecimentos tão libertadores que ajudam tanto a gente a se transformar. E basta que a gente queira, né? Que a gente queira realmente a transformação, que a gente queira realmente estar mais na nossa própria luz, no nosso próprio desenvolvimento. E entender que nós estamos aqui para isso, né? Então, que cada vez mais vocês possam alimentar a coragem, né? E o querer muito intenso, para que as transformações possam trazer para você uma liberdade emocional, né? Uma leveza de vida que só você pode trazer para você mesmo através das transformações que você se propõe a fazer a seu respeito. Muito obrigada. Eu quero Alessandro, também. Está com você. Obrigado. Agradecer o convite da Miriam para estar aqui com vocês hoje, poder falar
de autoconhecimento, que é um assunto que foi realmente muito transformador na minha vida. E eu tenho a felicidade até de ver hoje muita gente que está trilhando esse caminho, que tem feito muita transformação. Pessoas próximas da minha família, inclusive, do meu círculo, que também perceberam que essa jornada para dentro é onde estão as respostas, então, que realmente dá resultado, né? E eu estou à disposição para quando a gente for falar mais de autoconhecimento, enneagrama, ouvir você falar de Pathwork, ouvir a Luciana falar sobre kardecismo. E eu queria só deixar o meu contato, vou deixar meu telefone de WhatsApp, para quem tiver interesse de saber mais sobre o enneagrama. Eu também faço workshop, atendo individualmente. Então, o WhatsApp é 11 97 395 2912. E, de novo, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço imensamente a vocês dois, né, por vocês compartilharem conosco tanta sabedoria, né? Muito obrigada mesmo. E eu também vou agradecer a todos que estão nos acompanhando e que nos acompanham. O meu mais profundo agradecimento, que vocês continuem cada vez mais presentes aqui conosco, que a presença de vocês é a nossa maior abundância, né? A razão de nós estarmos aqui são vocês que estão nos vendo e participando. E se você gostou desse programa, não se esqueça de curtir esse vídeo, ó, o seu like, compartilhe com os amigos, vamos expandir esse caminho de autoconhecimento, né? Devem ter muitas pessoas que também estão buscando a abundância, então venham aí, compartilhem esse programa, se inscreva no nosso canal para não perder os próximos conteúdos, deixe seus comentários abaixo e eu espero vocês no próximo programa e pode ter certeza que nós adoramos interagir com vocês, estar com vocês, tem sido um prazer maravilhoso. Muito obrigada por tudo, obrigada, Lu, obrigada, Alessandro, obrigada a todos que estiveram aqui. Beijo no coração. Obrigado, boa noite. Tchau. Boa noite.